Olá, eu me chamo Diego Vieira Ramos, eu sou candidato para o teste seletivo da área 22, Geografia Humana 1, edital 285 de 2025, PRH, e eu vou abordar hoje a respeito do tema os rumos do campo brasileiro e as contribuições da geografia agrária. Então, ao longo da minha fala, pretendo aqui mostrar alguns pontos que são inerentes a essa produção agrária no Brasil, as contribuições da geografia, os aspectos que são influenciadores a essa nossa produção, aspectos que são relevantes, então, para esse contexto, para toda essa complexidade do tema que cerca, então, esse nosso tipo de produção. Então, para nós começarmos, eu acho que é importante a gente entender o seguinte: o meu plano de aula, durante, né, essa apresentação, vai ser disponibilizado esse nosso plano de aula como requisito obrigatório para esse teste seletivo, obrigatório para esse processo de seleção. E durante esse plano de aula, pode ser visto assim a indicação de algumas referências bibliográficas, a estruturação da disciplina Geografia Agrária, mostrando tópicos que compõem essa nossa disciplina, a sugestão de possíveis aulas aí para serem desenvolvidas ao longo desse conteúdo programático, e aí ao longo dessa nossa abordagem, ao longo dessa é, organização e construção da disciplina, eu trouxe aqui para nós, achei por bem trazer a aula 3, que vai falar a respeito um pouquinho da agricultura a partir das relações da produção capitalista. Então, nós vamos tentar entender como essa produção capitalista ela se materializa no campo, ela se materializa na nossa relação agrária. Então, quais os aspectos estão inerentes aí às desigualdades sociais, a essa ocupação do território, a relação ambiental, a relação social, a relação econômica. Então, a escolha por esse tema foi justamente um recorte dentro desse nosso tema amplo, né, desses rumores da geografia agrária no Brasil, essa evolução dessa produção agrária nesse território brasileiro. Então, ele é um recorte, considerando esse espaço-tempo que nós temos para esse teste seletivo proposto, né, que é um tempo aí de até 30 minutos. Então, o objetivo é justamente trazer um pouquinho a respeito dessa abordagem da produção, a reprodução do espaço capitalista, também materializado nas relações do campo. Então, para a gente começar, vamos tentar entender um pouquinho qual é o objetivo dessa aula. Então, o objetivo principal dessa aula, então, é entender as características do avanço do capital sobre a dinâmica do campo. Então, essa produção e reprodução do capital, essa produção econômica, ela possui aspectos aí que são, né, peculiares, que são influenciadores e que se materializam não somente na relação urbana, mas também na relação rural. E nós vamos ver então como esses aspectos eles vão influenciar nessa produção do espaço no campo e nessas relações rurais, né? Então, como isso vai acontecer ao longo dessa ideia de territorialidade, de pertencimento, de desigualdade. Então, a gente vai abordar um pouquinho a respeito disso ao longo da nossa aula. Então, para a gente começar, eu acho que é importante entendermos aí a estruturação dessa aula, a composição. Então, nós estamos aqui nesse início, né, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito da produção agrícola, da produção agrária, que é uma introdução, uma problematização, com o objetivo, então, de apresentar a você o contexto, né, desse campo brasileiro, desse aspecto rural, desse aspecto agrário, então, essa ocupação desse nosso espaço. Então, nós vamos falar um pouquinho, então, dessa ideia de capital, de produção, de riqueza, de reprodução e como isso afeta a nossa relação à agricultura, né, as questões da agricultura familiar, as questões da ocupação do espaço, essa ideia de territorialidade, de pertencimento, e aí nós vamos falar um pouquinho da questão da concentração fundiária, dessas relações fundiárias, os conflitos que existem, o surgimento dos movimentos sociais, como esses movimentos sociais têm lutado pelo direito, né, pelos seus direitos, pelo direito de apropriação, de produção. Então, e aí, ao fim dessa nossa abordagem, valorizando o aspecto do ensino-aprendizagem, valorizando essa ideia de fixação, de debate, de construção de um pensamento crítico, de reflexão. Então, nós temos uma proposta de exercício que tem aí por objetivo justamente articular esses saberes que foram desenvolvidos aqui de uma maneira expositiva e tentar trazer isso para uma dinâmica prática, aplicada, em que nós possamos sistematizar esses conhecimentos que são
que foram construídos ao longo da nossa abordagem, de modo que nós consigamos, então, desenvolver essa reflexão, consigamos desenvolver essa análise crítica para que a gente possa também ter essa capacidade de sugerir é, ações, movimentos, no intuito de tentar, então, é, problematizar essa nossa relação, mas então tentar contribuir para que a gente possa, para que esse debate possa avançar e nós possamos então desenvolver novas ideias, construir novos conceitos, construir novos entendimentos em relação a toda essa nossa questão. Então, para nós começarmos, acho que é importante nós fazermos uma reflexão. E aí existe um ditado em que fala que talvez mais importante que as próprias respostas sejam as perguntas. Então, perguntar as coisas certas, no momento certo, da forma certa, talvez seja a principal chave para que nós possamos encontrar as principais respostas. E sabendo disso, nós vamos falar o seguinte: qual é a influência das relações capitalistas, então, no campo brasileiro? Como que esse nosso campo brasileiro ele se materializa? Como é esse campo brasileiro na contemporaneidade? Como essas relações têm acontecido? Como elas se constroem? Elas se desconstroem? Então, como isso tem acontecido? Será que o reflexo do campo brasileiro é justamente esse? Um campo mecanizado, tecnológico, em que a produção agrícola ela é voltada ao, né, a potencializar esse capital, essa produção de riqueza, em que nós temos os grandes latifundiários, que são donos de terras, que são donos de grandes produções, que têm esse caráter de exportação, em que o agronegócio ele começa a ganhar cada vez mais importância no cenário nacional, com uma participação efetiva na matriz econômica brasileira. E aí nós estamos no momento de ascensão política desse grupo, inclusive, que tem frequentado as cadeiras do poder, tem frequentado essas cadeiras decisórias, principalmente na parte legislativa, então ela começa a ter uma certa influência. Ou será que o campo brasileiro tem essa cara? Uma arquitetura, uma produção familiar, né, uma agricultura familiar mais simples, de menor escala, que tem uma participação familiar, que acumula saberes que são passados aí hereditariamente de pais para filhos, que produz em pequena escala e que realmente, definitivamente, abastece, né, o consumidor brasileiro, que de fato produz o alimento que chega à nossa mesa. Então, de que modo, então, a nossa produção do campo tem acontecido? Então, qual é a cara realmente do campo brasileiro? Será que é esse campo mecanizado, esse campo que é fruto de uma cultura agro? Ou será que esse campo ainda é esse campo mais simples, com uma produção menor, que conta com uma estrutura familiar, que participa de toda essa produção, que acumula saberes hereditários e tem toda uma relação aí de conhecimentos que são construídos mediante experiências, testes? Qual é realmente o campo brasileiro? Qual é a estrutura desse campo brasileiro que nós temos na atualidade? Então, para a gente começar a entender, eu acho que é importante nós entendermos primeiro como essa produção agrária ela acontece no Brasil. Então, para a gente conseguir olhar para o campo brasileiro, entender como essa produção ela vai acontecer, entender qual é o papel dessa produção na materialização das relações brasileiras. E aí nós estamos falando de relações políticas, de relações econômicas, ambientais, que se unem, né, muitas vezes até se contrapõem, se sobrepõem à nossa lógica urbana, à nossa lógica capitalista. Então, qual é essa relação que acontece? E aí, quando a gente começa a tentar entender um pouquinho dessa relação, e a gente começa a olhar para essa construção, nós precisamos olhar para a história. E aí, quando nós olhamos para a história, nos damos conta de que essa produção agrária brasileira ela tem uma certa influência na materialização histórica do país. E se a gente começar a olhar para essa história do país com mais atenção, com mais ênfase, nós vamos ver alguns períodos. E eu trago aqui, né, para você uma proposta de sistematização desses momentos históricos. É lógico que é uma síntese, isso é um resumo
essa é uma historiografia muito complexa, é uma historiografia ampla, em que nós temos diversos atores, personagens que foram importantíssimos para essa construção e essa materialização, que vão surgindo e vão se formando aí ao longo dessa nossa história. E aí a gente começa a falar do período colonial, em que nós tínhamos principalmente a produção focada na cana-de-açúcar, utilizando mão de obra escrava. Depois a gente avança um pouquinho mais e fala do período imperial, onde nós temos a produção do café, e aí nós chegamos na Primeira República com o café, aí nós começamos a falar de exportação, do desenvolvimento mecanizado, tecnológico, a gente tem a propagação das ferrovias, e aí nós falamos, principalmente na era Vargas, no período pós-guerra, nós começamos a ter uma diversificação da industrialização, aí nós temos diversificação da produção, com uma industrialização que começa a engatinhar já de uma forma um pouco mais leve, e aí nós começamos, isso é um passo importante para o processo de modernização dessa produção, e aí onde nós temos um êxodo rural. Então a gente começa a ter uma migração da população para a cidade, né, tendo em vista que essa produção mecanizada ela começa a otimizar esses processos, ela começa em alguns momentos substituir essa produção, esses trabalhadores, né? Então a gente começa a ter já uma emergência da figura do agronegócio que vai se consolidando principalmente ali após essa expansão socioambiental e a gente começa a ter uma globalização, uma abertura de mercado. E aí é importante falar que nessa linha temporal tem um erro em digitação ali, tá? Não é 1930, e a gente começa a falar assim a partir dos anos 2000. E a gente começa a falar, então, que a partir dessa questão dessa expansão socioambiental, a gente começa a colocar em pauta principalmente as questões ambientais, os problemas ambientais, em que há um desmatamento, há uma questão de emissões de poluentes atmosféricos e há também um desenvolvimento tecnológico que vai modernizar, né, transformar essa estrutura de produção do campo, e aí a gente começa a falar de outras relações. A gente vai ver isso nos próximos slides com um pouco mais de detalhes, mas acho que é importante nós entendermos. E aí, quando a gente começa a falar e olhar para todo esse processo, uma coisa que fica muito eminente aqui nessa nossa produção, nesse nosso entendimento, é que toda essa evolução, ela reflete um meio de produção capitalista, né, o principal sistema econômico mundial, né, na atualidade. E aí, quando a gente começa a entender que essa lógica de produção e reprodução do espaço rural, ela tem essas influências capitalistas, então a gente começa a entender alguns aspectos, alguns componentes, algumas características que são essenciais nessa construção. Então a gente começa a ter uma produção que ela passa a ser voltada ao lucro, ou seja, produzir acumulação, e aí para isso nós temos uma mecanização dessa produção com o intuito realmente de produzir cada vez mais. Então nós temos então a partir desse momento, então o agronegócio ele passa a ter uma ascensão, uma produção, uma participação muito efetiva na matriz econômica brasileira. Então nós começamos a ter uma transição dessa lógica de subsistência para uma lógica mercantil, ou seja, de exportação, de comércio, de venda para o exterior, né, em dólar, de acumulação de lucro. Isso gera impactos ambientais e principalmente impactos sociais, socioambientais. Porque nós estamos falando em um modo de produção em que ele tem como objetivo produzir lucro, maximizar a produção. E muitas vezes esse processo de maximização da produção ele acaba interferindo nas nossas relações ambientais. Então, necessariamente, assim, não necessariamente a gente isso se acontece em todas as vezes, mas nós temos uma presença muito grande de alguns componentes. Aí essa poluição ambiental, essa degradação ambiental, ela se materializa na poluição dos solos, na poluição dos corpos hídricos, da emissão de poluentes atmosféricos, no aumento, no avanço do desmatamento. E aí o que se coloca em pauta é então essa lógica do agronegócio, essa lógica da produção e reprodução do capital sobre essa lógica da produção familiar ainda em pequena escala. E aí, quando a gente começa a entender e olhar para isso, a gente começa a ver que
essa produção, essa lógica de produção, de acumulação e de maximização da produção, ela está pautada então no avanço tecnológico. E aí surge uma figura muito importante, que é a ideia da agricultura 5.0. Então, quando a gente começa a falar nessas formas de produção, necessariamente a gente precisa entender como esses processos eles estão pautados, eles estão influenciados por esse avanço tecnológico. Quando a gente começa a falar de agricultura 5.0, e aí, por definição, Carvalho traz isso, que é uma evolução do conceito 4.0, que já falava em a digitalização dos processos, a integração da agricultura à indústria, automação. Então, quando a gente vem para essa lógica 5.0, nós estamos falando principalmente do uso da inteligência artificial, de um banco de dados, ou seja, um aperfeiçoamento dessa implementação tecnológica. E é lógico que tem um cunho produtivo, tem o objetivo de maximizar de novo essa produção, mas também existe uma ideia de buscar mais ações mais sustentáveis, pseudo-sustentáveis, pelo menos. E aí a gente começa a falar, então, realmente dessas melhorias. E aí é importante nós colocarmos em pauta dois pontos importantes, essenciais para a compreensão disso. A questão do melhoramento genético, então, a gente começa a falar de melhoramento dessas estruturas genéticas com o intuito de reduzir aí a incidência de pragas, de reduzir esses impactos que isso tem na produção e principalmente buscar então uma redução de agrotóxicos. Então, um melhoramento genético justamente com essa ideia. E todos esses aspectos também trazem como pano de fundo a necessidade de se buscar formas mais sustentáveis de se produzir, então, e de se atuar nesse nosso meio rural. E porque nós temos aí como pano de fundo, então, como já disse, essa degradação ambiental, que fala então do desmatamento, da perda de biodiversidade, então desses tipos de poluições que nós temos. E aí nós trazemos então essas questões de sustentabilidade, que são pautadas principalmente numa ideia de ecologia ou agroecologia. Então, quando a gente traz essa ideia de agroecologia na produção do campo, na produção dessas nossas estruturas, são pontos que saltam nos olhos, nos quais nós podemos aí então citar a integração entre a pecuária, lavoura e florestas, a busca por uma produção certificada, a possibilidade de comercialização do produtor para o consumidor, ou seja, de uma forma mais direta. Nós temos técnicas de conservação e recuperação do solo, a busca pela substituição de agrotóxicos por agentes biológicos. Então, a gente começa a falar de uso de pesquisas, né, aplicadas ao campo, aplicadas à inteligência, a ideia de compostagem, de integração da produção de alimentos a florestas, a criação de animais. Então, a gente começa a falar de diversificação dessa produção, de rotação dessas culturas. Então, essa ideia da agroecologia, ela então, aí, por definição, ela vai falar então de processos econômicos que têm justamente essa função de mudança social e dessa complexidade de todo um ecossistema. Então, ele vai ser orientado então a essas ações econômicas e políticas que vão reger então esses momentos. E é lógico que isso também aí tenta produzir potencializar essa produção, mas também trazer aí formas então de tentar minimizar essas degradações ambientais. É lógico que existe uma discussão muito complexa a respeito dessas questões de sustentabilidade, em que nós temos muitas diretrizes, existem tratados, existem políticas, existe uma série de ações, mas que de fato ainda estão aquém daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser modificado. E dentre essas pautas que estão aí, né, emergentes e com essa necessidade iminente de ação e de modificação, nós precisamos falar justamente do movimento de reforma agrária, é óbvio, porque nós temos aí movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, lutam pelo direito de produzir, lutam pelo direito de ter esse acesso à terra, de ter esse acesso a esses meios de produção também. E aí nós começamos a ter algumas figuras que ficaram conhecidas no Brasil, que foram alvos de críticas e de várias ações, como é o caso do MST. E aí, quando a gente começa a falar, olhar para essa causa social, a gente começa a falar, olhar para essas questões de territorialidade, de produção do campo, né, e tudo mais,
a gente começa a entender que essa luta ela é justamente para ter acesso a essa terra. E a gente começa a entender que esses movimentos sociais, alguns deles ganham força, se inserem no meio político, em alguns momentos trazem pautas que vão até se sobrepor às pautas urbanas, que vão sobrepor às pautas ambientais, que vão ali participar dessas discussões. E aí a gente começa a olhar que esses movimentos, alguns deles são caracterizados por uma organização coletiva de autogestão, uma organização que busca promover a educação, que busca democratizar esse acesso à educação. E a gente traz alguns movimentos sociais, né, talvez alguns conhecidos, né, como o MST, como o Movimento dos Pequenos Agricultores, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e por aí vai. E aí, entendendo todo esse contexto que nós temos de produção, dessa lógica do campo e esses aspectos, eu acho que tem pontos que são claros aqui que nós, ao analisarmos essas coisas, nós notamos, né, de que a questão agrária está então relacionada com a formação do território brasileiro. A partir da mecanização da produção, há uma transformação nas relações de apropriação do campo, né? Então, a gente tem um crescimento da agricultura que começa a fazer parte da matriz econômica brasileira com aí de novo, começa não, continua a fazer parte da matriz econômica brasileira com maior ênfase, porque se a gente olhar isso para a história, a gente já vai ver isso na produção cafeeira, na produção da cana-de-açúcar, então isso se é, continua, ela tem uma continuidade, ela avança, e aí a gente começa a ter, aí a gente ainda tem essa participação política desses produtores, né, nas decisões, nessa elite. Então a gente começa a falar do crescimento dessa complexidade da questão agrária, historicamente isso vai acontecendo, e aí isso começa a ter como pano de fundo então essas questões ambientais, o que sugere de fato uma necessidade de se buscar então ações mais sustentáveis, mais efetivas para reduzir esses impactos e também estimular essa redução das desigualdades sociais, estimular essa ampliação do direito de produzir, do acesso à terra para esses grupos que de fato não conseguem ter esse acesso. Então a gente está começando a falar, então, a gente começa a entender, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a entender, então, como essa lógica de produção e reprodução do capital, ela é imposta ao campo, como essa lógica ela tem como consequência essas degradações ambientais, o acentuação dessa relação crítica de desigualdade, e aí a gente começa a falar dessas pautas da reforma agrária. E aí, assim, existe a reforma agrária no Brasil, né, aí, assim, até de uma forma mais do senso comum, de fato, isso ganhou muita notoriedade nos últimos anos, né, e aí isso virou pauta de discurso ideológico, muita gente que não estuda começou a opinar a respeito disso, mas de fato, se nós olharmos para alguns países, nós vamos ver que os países que fizeram tiveram é, um resultado razoável e que foi benéfico para alguns setores da sua sociedade. Então, só que de fato, esse é um tema muito complexo, é um tema muito polêmico, de uma certa forma, e que exige, né, então, um debate mais acalorado, mais aprofundado a respeito dos prós e contras desse nosso movimento, que deveria já ter acontecido e, de fato, a gente precisa trazer isso à tona, trazer isso ao cenário para que a gente possa debater com maior ênfase. Então, essas são algumas conclusões que nós podemos chegar ao longo da nossa aula. Lógico que essa é um tema muito mais complexo e precisaríamos nos estendermos aí em leituras fundamentais, como Milton Santos e alguns outros teóricos brasileiros importantes que vão debater essa questão da reforma agrária, dos movimentos sociais, da produção do campo e outros, né, temas correlatos. Então, essas são leituras fundamentais que são essenciais para a construção desse nosso conhecimento, que são essenciais para essa nossa dinâmica de debate e que exigiria maior tempo de abordagem, maior tempo de aula, necessário, então, para a gente construir esse nosso conhecimento. Algo que acontece, né, que seria fundamental para ser feito na graduação, em sala de aula e tudo mais. Mas, como continuidade, então, dessa nossa aula teste, aqui dessa nossa aula para o processo seletivo, eu trago uma proposta de atividade.
E essa proposta ela é a produção de uma revista temática. E essa é uma metodologia de ensino na qual eu já apliquei em outras disciplinas, né? E aí principalmente disciplinas ligadas à questão urbana, como a disciplina de estudos da cidade, no departamento de arquitetura e urbanismo da própria UEM. E aí a proposta que era justamente essa, nós dividimos a sala em grupos, os acadêmicos todos em grupos, grupos pequenos, fizemos sorteios de alguns temas sensíveis à pauta das discussões urbanas, né, dos agentes de produtores do espaço, de toda a relação de produção do território, de urbanização. E aí nós dividimos então essa nossa turma e fizemos a proposta de uma revista temática, né, no formato de um papel é, A2, pequenininho, menor, onde os acadêmicos tinham então que fazer um resumo sobre trazer textos básicos, fazer um resumo sobre essas pautas, entrevistar aí algumas pessoas, né, que são estudiosos do tema, que têm essa nossa relação. Aqui é o escopo da atividade, então eles tinham que apresentar o título, a missão, o tema, o público-alvo, o objetivo, um artigo de opinião crítica, ou seja, mostrando aquilo que eles leram e entenderam sobre o assunto, essa entrevista com um especialista, uma curiosidade, um infográfico e algumas notas informativas. Então, caráter técnico-científico, sendo aí rebuscado, né, tendo aí alguns contatos, né, algumas participações de questões artísticas, né, inerentes aí principalmente a uma questão editorial, e aí depois eles apresentam isso para a turma toda, nós fazemos uma exposição, e aí essa exposição ficou um tempo durante o bloco, né, em que não só os alunos da própria turma puderam interagir entre si, conhecer temas diferentes, mas isso foi muito interessante porque também expôs para o restante do curso aquilo que nós fazemos em sala de aula, instigou pessoas que não são que são leigas na área, né, e funcionários que passam pelo departamento, pessoas externas. Então, o resultado foi bem legal. Então, é uma proposta de metodologia de ensino que se mostrou razoável, se mostrou, teve um resultado bem interessante. Inclusive, isso depois virou um artigo, né? Eu acabei produzindo isso como um relato de experiência. E atualmente esse artigo ele está em processo de avaliação na revista Casa da Geografia de Sobral, né? Está na segunda rodada de avaliação, creio eu, ou pelo menos essa é a minha vontade que ele seja aprovado, mas né, vamos esperar os próximos capítulos. Mas é uma metodologia que se mostrou bastante razoável para a questão do ensino-aprendizagem. Tá certo? Então, essa foi a minha aula. Eu agradeço a todos pela participação. Deixo o meu até breve. É um prazer enorme participar de um processo seletivo na geografia, que é a minha segunda graduação, uma área que eu aprendi a amar, né, ao longo dos anos. Eu brinco que hoje eu me sinto muito mais geógrafo do que arquiteto. E é um prazer enorme participar desse departamento, desse processo seletivo, tendo a possibilidade de compor o departamento, uma vez que eu fui aluno do doutorado. Então, eu deixo o meu até logo, agradeço a todos e um até breve.